Então, eu queria apresentar para vocês o multímetro, então, de repente vocês já conhecem, né? O multímetro, ele mede voltagem, ele pode medir aqui corrente, em ampere, e ele também pode medir resistência, em ohm, certo? E ele tem uma faixa extensa de valores, certo? Aqui ele mede corrente contínua alternada. Mas vamos lá, né? Para não ficar extenso o vídeo, nós vamos medir a, a, a voltagem dessa pilha. Essa pilha aqui é uma pilha comum, certo? Vocês devem estar vendo aqui, olha, ela tem 1,5 volt. Então, geralmente, a voltagem está lá no polo positivo, 1,5 volt, porque nesse polo negativo é zero, né? Então, ela é uma pilha de 1,5 volt, comum, tá? Essa é a FEM, Força Eletromotriz. É a nominal, é a que vem escrita. É para isso esse vídeo, para falar a diferença da FEM e da voltagem que a pilha efetivamente vai fornecer. Nunca é esse valor da FEM, é sempre menor. Por quê? Porque dentro da pilha, os materiais da pilha já reagiram. Essa pilha não é uma pilha nova, então já começou as reações químicas entre os materiais da pilha já estão acontecendo há algum tempo e ela já perdeu a capacidade de fornecer energia. Então, a energia que ela fornece já é menor, certo? Então, vamos lá, por conta do aumento da resistência interna. Então, os materiais, os subprodutos que vão surgindo dentro da pilha por causa de reação química entre os componentes, né, o polo positivo, o material da pilha, vão fazendo com que a voltagem fique menor. Vamos ver qual que é a voltagem que essa pilha fornece. Então, vamos lá, olha. Eu vou ligar aqui o voltímetro, né? E nós vamos medir qual que é a voltagem, tá? Que está sendo fornecida. Espera aí só um minutinho. Um lado, do outro. Dá uma olhadinha lá, olha. Pronto, tá? 1,33, 1,31. Ela deveria fornecer lá, ó, 1,5 volt, mas ela não está fornecendo 1,5 volt, certo? Está fornecendo lá, olha, 1,23. Depende da pressão também que eu estou fazendo aqui, ó, mas ela está estabilizando em 1,20, 1,21. É por aí, certo? Então, porque aquele valor que estava sendo marcado é o U. E esse 1,5 que tá marcando aqui, ó, é a FEM, é o E, né? Aquela ETA, aquela letra grega. Então, olha, esse daqui é um simulador do FIT. E aí ele simula circuito elétrico. O que que eu peguei? Eu peguei uma pilha de 1,5 volt igual aquela que eu mostrei para vocês, certo? E aí é lógico que eu inventei, né, esse valor de resistência interna aqui, ó. Vamos imaginar que ela tenha 1 ohm, né? Então, esse 1,5 volt aqui, como eu falei para vocês, é a FEM, Força Eletromotriz. É nominal, né? Acontece que se a gente pensar bem, agora deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha, se a FEM ela fornecesse toda a energia, né, possível, usando aquela primeira lei de Ohm, o RI, vamos pensar, olha, a resistência interna é 1, a FEM é 1,5. A corrente deveria ser 1,5 ampere, não é verdade? E olha lá quanto é que tá marcando. Tá passando só meio ampere. E ó, a propósito, observem que a corrente aqui, ó,
É a corrente convencional, ela vai do polo positivo para o polo negativo da bateria. Então, vejam, esse meio ampere, ele está mostrando que essa corrente aqui, ó, ela diminuiu bastante em relação à corrente que deveria ser fornecida se toda a FEM empurrasse os elétrons. Então, quer dizer que houve perda de energia nesse sistema por conta da resistência interna. Aí eu queria que vocês observassem o seguinte, ó. Eu vou pegar o voltímetro virtual aqui do sistema. Olha lá, ó. Eu vou ligar nas extremidades da pilha. Pronto, tá lá. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Olha aqui, ó, atenção, olha. Eu tô passando o cursor aqui em volta, ó. Então aqui, ó, embaixo. Peraí, aqui. Aqui eu queria que vocês observassem, onde eu tô apontando com o dedo, que tá marcando 1 volt. 1 volt. Então, por que que houve essa queda de voltagem, essa queda de energia? Por conta da resistência interna. Então, essa resistência aqui, ó, que é o R pequenininho, tá fazendo a pilha de verdade aqui, ó, nesse circuito, fornecer só 1 volt. Mesmo assim, vamos pensar, olha, se eu pegar e usar essa expressão, olha lá, ó. Então, essa daqui é a equação do gerador, né? Então, no lugar da FEM, eu tenho 1,5 volt e a resistência interna da bateria, né, daquela pilha lá, ó, é 1. Então, essa equação, ela ficaria U igual a 1,5 menos 1I, certo? Essa seria a equação. Agora, vamos pensar também mais uma coisa. Olha aqui, ó. De novo, eu vou usar esse recurso. Olha aqui, ó. Usando a primeira lei de Ohm de novo. Se a voltagem que vocês estão vendo lá, ó, 1 volt, se só tivesse a resistência interna dessa bateria, qual deveria ser a corrente? 1 ampere. Mas observem que é meio ampere. Lá, ó, tá marcando meio ampere. Mas então houve uma queda maior ainda. Mas por que que houve uma queda maior ainda? Olha por quê, ó. Porque nesse circuito, fora a perda da energia na pilha, ainda há uma perda de energia por outro resistor que foi colocado junto aqui. O outro resistor poderia ser um resistor, um aparelho qualquer, e no caso eu escolhi uma lâmpada, certo? Então essa lâmpada que eu coloquei aqui, ó, com 2 ohms, é o R grandão, é o R maiúsculo, é mais uma resistência. Por que que eu fiz isso? Para ficar um circuito igual ao da apostila de vocês. Tá lá na página 26. Então, peraí, só um minutinho. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lá na página 26, o circuito é esse daqui, ó. Vocês têm a pilha, esse daqui, ó, é a resistência interna da bateria, e aqui, ó, é a lâmpada, tá certo? Se eu quiser também, nesse simulador, eu consigo colocá-lo na forma de esquema. Deixa eu dar uma mudada aqui, olha lá, ó. Mudando para esquema, vocês estão vendo aqui, ó, polo positivo, negativo da bateria, certo? E aqui embaixo, ó, representando a lâmpada dentro do circuito, certo? E aí, eu vou montar agora o probleminha. Para que nós vamos usar esse esquema aí? Para responder algumas perguntas. Essas perguntas estão na página 25 e 26 da apostila, certo? Quais são as perguntas que vão ser feitas? Qual que é o esquema que representa o gerador apenas? Nós vamos querer representar só o gerador, que é o polo positivo, né, de cá, negativo, e as duas extremidades, que eu vou chamar de A e B,
e a resistência interna da bateria, certo? Essa representação, gente, ela está lá na apostila de vocês, na página 23. Na página 23, vocês têm a representação do gerador. Outra coisa que pergunta é a equação do gerador. A equação do gerador eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui, ó, que é essa, UE menos RI, só que com esses valores aqui, ó, em vermelho substituído. Tem que ficar U igual a 1,5 menos 1RI, certo? A gente substitui o termo B e o termo A. E a propósito, olha só que esse termo A é negativo. Por isso que a gente tem aquela representação do gráfico com a reta decrescente, mas eu vou comentar com vocês também. Outra pergunta que é feita é a respeito, na letra C, qual que é a voltagem que está sendo oferecida ao sistema. A voltagem que está sendo oferecida ao sistema é esse 1 volt aqui, ó, que justamente a gente usa essa expressão para resolver. Aqui eu vou achar o U, aqui é 1,5, aqui é 1, e vocês viram que a corrente aqui, ó, é essa corrente de meio ampere, tá certo? Bom, o que mais que pede? Aí vem uma segunda questão, que é para achar a potência total, a dissipada e a potência útil. A terceira questão é para a gente achar a DDP, mas só nas extremidades da pilha, da lâmpada, desculpa. Eu posso até já fazer isso daqui, ó, só para vocês constatarem depois, na hora que eu for fazendo o cálculo. Vocês observarem aqui, ó, olha lá, ó, continua 1 volt aqui, certo? Depois, que mais que pede? A questão 4 é a potência dissipada só pelo gerador. Então, é a potência dissipada aqui, ó. Quando for fazer potência dissipada, vocês já viram que é o potência dissipada é RI ao quadrado. Só que aí vai ser essa resistência aqui, ó, de 2 ohms. É o R maiúsculo. Essa daqui é o R minúsculo, viu, gente? E aqui, ó, é o R maiúsculo, é o R grandão, tá? Essa é a corrente do sistema. Essa daqui, olha, onde eu tô passando o cursor agora, é a FEM, certo? E deixa eu voltar aqui na situação anterior aqui, ó. Peraí, coloca lá. Pronto. Esse 1 volt aqui, ó, é o U. É a voltagem que está sendo fornecida de verdade, efetiva, dessa pilha, tá? É isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo aqui. Então, olha, para orientar o exercício de vocês, eu fiz aquelas simulações, a experiência, e também para explicar o que é FEM, mas lá na página 25 está o exercício de vocês. Isso daqui, olha, eu copiei, mas eu mudei os valores. Isso aqui está de acordo com a simulação. Vocês vão fazer de acordo com os valores que estão na apostila. Então, vamos lá, rapidão. Olha, primeiro, vocês têm o valor da FEM, olha, é um gerador real, cuja força eletromotriz é de 1,5 volt, de acordo com o meu simulador lá, eu pus uma pilha de 1,5 volt, como aquela pilha comum, e ela tem uma resistência interna de 1 ohm, certo? É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade meio ampere. Esses são valores que eu modifiquei. Vocês vão fazer com os que estão na apostila. Aí tem uma primeira pergunta, certo? A primeira pergunta, a letra A, é para a gente fazer um esquema de acordo com os livros de física. Então, para ficar mais fácil e mais rápido, olha lá, ó. Isso aqui é a representação de uma pilha.
de uma pilha comum, bateria, certo? E ela tem, então, o polo negativo, polo positivo, sempre o símbolo da Fem, cuidado para não se confundirem, depois nós vamos aprender mais coisas. O símbolo da Fem é esse. Isso é a resistência interna de dentro da pilha, que é representada por R minúsculo, certo? Pode ser colocado ou à direita ou à esquerda, tá? Nós temos a DDP, que é medido nos terminais da pilha. No vídeo, na simulação, não sei se vocês se lembram, que esse valor aqui deu 1 volt. Aqui é 1,5, aqui deu 1 volt. Na hora que eu coloquei o voltímetro nos terminais aqui. Mas por quê? Porque tem resistência interna. Então, na hora que tem resistência interna, né, cai um pouco da energia que é fornecida pela bateria, tá certo? Bom, e eu queria até que vocês observassem que caiu bastante a corrente aqui, ó. Caiu tanto essa corrente que aí dá até pra gente pensar no seguinte: se a pilha tivesse novinha, se eu colocasse aqui, ó, 1,5 volt, toda a energia fosse fornecida e tivesse aquela resistênciazinha interna, eu teria 1,5 ampere. E não é 1,5 ampere, é só meio ampere. Pensando ainda, olha só, se a gente pensa que usa lá 1 volt, que é o que eu medi aqui nos terminais da bateria, 1 volt, que é essa resistênciazinha lá de 1 ohm, deveria ter dado 1 ampere. Mas por que que isso não aconteceu? É porque neste exercício, mais à frente, na página 26, vocês vão ver que o circuito é esse, ó. Além da resistência interna da bateria, ainda tem outra resistência que no meu circuito eu coloquei uma lâmpada. As lâmpadas, geladeira, máquina de lavar roupa, tudo que é elétrico, secador de cabelo, ferro de passar, tudo é representado como receptor. Aí tem resistência interna, também esquenta por efeito Joule, então dificulta a passagem da corrente, vai diminuindo a corrente. Então vocês viram que a corrente aqui do meu problema tem só meio ampere, certo? Então é por conta dessas perdas por causa das resistências. Mas vamos continuar. Letra A é esse esquema, tá? E na letra B eu tenho uns comentários também que são importantes. Tá escrito lá o seguinte, gente: escreva a equação do gerador. A equação do gerador, gente, ela é uma função afim. O que é função afim? Ó, a matemática, é uma função de primeiro grau. É aquela que tem a variável x elevado a 1. Então, vamos lá, olha, vocês já sabem que na matemática, toda função de primeiro grau, assim, ó, f de x, ax mais b. Nós temos aqui, ó, os dois coeficientes e o x é variável, né? Mas eu também posso escrever assim, olha, dessa forma aqui, ó, que y é ax mais b. No lugar de f de x, eu posso pôr y. Isso quer dizer que o y, ele depende do x. Lembrando, a e b tem que ser número, coeficiente. Aí, eu coloquei assim, olha, também, que eu posso, se eu quiser, inverter os termos aqui, ó. Colocar o termo independente primeiro e depois aquele termo que é acompanhado da variável, a constante acompanhado da variável. Outro comentário que eu queria fazer com vocês é que o termo A, ele indica a inclinação da reta. Opa, deixa eu ir movimentando isso aqui, senão não aparece. Então, olha, o termo A, como ele indica a inclinação da reta, eu posso ter uma reta crescente quando ele é positivo, certo? Então, olha, se eu tiver o gráfico, né, sempre voltagem em função da corrente. Na eletrodinâmica, a corrente normalmente é o eixo X. Por que ela é sempre esse eixo aqui da abscissa? Porque as outras grandezas é que variam em função da corrente. Então,
Esse é geralmente o eixo reservado para aquela variar, por aquele valor que vai variar em função do outro, certo? Então, aqui é voltagem, aqui é corrente. Se esse coeficiente aqui for positivo, nós vamos ter uma reta crescente. No caso dos geradores, não é assim não, viu, gente? Então, eu já vou até riscar. Ó. No gerador, o termo A é negativo. É por isso que nós vamos ter esse gráfico aqui, que é a voltagem, né? A corrente, aqui é dada em volt, aqui é dada em ampere, no sistema internacional. Nós temos essa reta decrescente, aqui embaixo eu tenho a corrente de curto-circuito, e aqui em cima a gente tem a FEM, não é isso? Então, olha só que eu tô lembrando isso de novo, e aí continuando. Como é que fica a equação do gerador? Tá ela aí, ó. Ou eu escrevo a DDP em função da corrente, como essa forma que é escrita aqui, ó. Lembrando que a corrente, ela é quem, gente? Eu coloquei aqui do lado, ó. A corrente é a variável x. O U é como se fosse o Y. Então, ó, o U é o eixo Y, o I é o eixo X, certo? E esses valores são constantes. Então, na letra B, quando pede a equação do gerador, por favor, não é para deixar só escrita assim, não. Até quando eu estou falando de mecânica, aquela equação lá do sorvete, eu estou sempre falando, isso tem que ser substituído por número. Então, como é que vai ficar a equação lá no gerador? Ela vai ficar assim, presta bem atenção. Vai ficar U, que é igual. Qual é o valor da FEM? É 1,5. Qual é o valor da resistência interna do gerador? É 1. Como 1 não precisa descrever, eu também poderia ou colocar assim, olha aqui, ó, U, 1,5 menos I. É isso aí que tem que fazer, certo? No caso do exercício de vocês, se não me engano, a FEM é de 12 volts. E a resistência interna, essa pequenininha aqui, se não me engano, ela é de 3 ohms. Então, ficaria assim, ó, U igual a 12 menos 3I. Não é, então, na hora que pede a equação do gerador, não é só para escrever essa fórmula geral, a equação geral. É para escrever ela de acordo com o exercício. Vai ter número no lugar da FEM e número no lugar do R minúsculo. Tá entendido isso, né? Então, continuando rapidinho, depois na letra C, que vai estar lá na página 26, tá pedindo, gente, na letra C, a DDP só no gerador. Então, é a queda de potencial só daqui até aqui, que eu já falei com vocês no simulador e aqui também eu já falei, que é o valor do U. Ele é sempre menor do que a FEM. Por quê? Por causa da resistência interna, que vai dar 1 volt. Mas vamos achar esse 1 volt usando o quê? Essa expressão aqui, ó. Então, vai ficar lá, ó, U é igual a FEM menos RI, já põe esses valores, U é igual a 1,5 menos 1 vezes. E a corrente é aquela corrente que tá falando no meu problema é esse meio ampere aqui, ó. Certo? Vocês vão usar depois para resolver o valor que tem na apostila. No meu aqui é 1,5 ampere. Então, vamos lá, ó. Vezes 1,5, não, meio, né? Perdão, meio ampere. Então, peraí. Volta lá. Vezes meio. Então, vai ficar assim, ó. U igual 1,5 menos 1 vezes meio, meio.
Ou seja, isso implica que o U, 1,5 menos meio, 1 volt. Olha lá, 1 volt que vocês viram que quando eu usei o voltímetro virtual, eu liguei nos cantinhos da pilha e deu esse 1 volt aí. E esse 1 volt é que alimenta o sistema, não é o 1,5, porque já houve perda por causa da energia, da resistência interna. Então vamos continuar, quer ver? Aí, o que mais? Nós temos essas questões aqui, ó. A letra C já foi. Agora vamos lá. Essa questão 2, deixa eu subir aqui, ó. Tá lá na página 26. Essa questão 2, calcule a potência total, a dissipada e a útil. Ô, gente, como é que faz isso, ó? Potência total. A potência total, ela é igual a E vezes I. A potência total é a Fem vezes a corrente, não é isso? Essa fórmula, na outra aula a gente já anotou. Então, a potência total, ela vai ser igual. Quem que é a Fem? 1,5. A corrente é meio ampere. Então, a potência total vai ser igual. 1,5 vezes meio, multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, isso daqui vai dar 0,75 watts. Pronto. Aí, deixa eu separar aqui. Vamos achar agora a potência. Deixa eu ver. Vamos achar a potência dissipada. A potência dissipada é RI ao quadrado. Não é isso? Na hora que a gente achar a potência dissipada lá na bateria, no gerador, vai ser igual a resistência interna. Eu usei esse valor de 1 ohm. A corrente é meio elevado ao quadrado, potência dissipada é igual a 1, meio ao quadrado dá 0,25. Multiplicou, potência dissipada vai ser igual a 0,25 watts, certo? Depois, para terminar, nós temos a potência útil. A potência útil, gente, ela depende de quem? A potência útil, ela depende da voltagem, da energia que alimenta o sistema, que de verdade vocês viram que é 1 volt. Então, a potência útil, olha, 1 volt vezes a corrente, que é meio ampere, a potência útil, 1 vezes meio, dá meio watt. Aí, o que eu queria que vocês entendessem? Olha só, se eu pegar a potência útil, meio, mais a potência que foi dissipada, ó, essas duas, meio com zero, dá a total, ó lá. Isso daí é uma coisa lógica. Então, para terminar agora, olha lá, aqui tá falando assim, né? Admitindo que o gerador esteja acoplado a um resistor R, então é aquele resistor que é esse e que vocês viram que é a lâmpada que eu coloquei no simulador. Calcule a resistência desse resistor. Qual que é o valor dessa, né? Dessa resistência aqui, que seria a resistência da lâmpada lá. Para fazer isso, gente, é só lembrar que esse sistema, essa pilha, ela está fornecendo quanto? 1 volt. Não é isso que ela fornece na realidade? Então, primeira lei de Ohm, o RI. Essa lâmpada ou essa resistência, seja do que for, ela só pode estar sendo alimentada por essa energia, essa voltagem. Então, é 1 volt, certo? Que é aquela que eu achei lá na letra C do número 1. Então, olha, essa resistência aqui, eu não sei.
A corrente que circula no circuito é meio, então R vai ser igual a 1 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, olha, na hora que eu passar o meio aqui dividindo, vai dar 1 sobre meio, dá 2 ohms. Achei essa resistência aqui, tá? E última coisa, calcule a potência, só que agora, olha, gente, questão 3 e 4, elas são referentes ao receptor. Quem que é esse receptor? É esse daqui, ó. Isso daqui é o receptor. Em cima é o gerador, aqui é o receptor. Tá, ó, receptor. Então, em relação, ó, calcule a potência dissipada no resistor R, este aqui, certo? Então, vamos lá, olha só. Na hora que eu for calcular potência dissipada, agora eu não vou usar R minúsculo, eu vou usar o R maiúsculo. R I ao quadrado. Então, a potência dissipada ali na lâmpada, esse R aqui é esse aqui. E a corrente é aquele meio ampere, lá desde o começo. Então, a potência dissipada vai ser igual a 2 vezes meio ao quadrado 0,25. Deixa eu separar aqui a potência dissipada vai ser igual a meio watt. 2 vezes 0,25, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, né? Então, deu esse meio watt. E aí, é para gente comparar com a questão 2, com essa. E aí o que a gente verifica é o seguinte, ó, que a potência dissipada por qualquer elemento de um circuito, sem ser a potência que é dissipada na própria bateria ou gerador aqui, ó. A potência que é dissipada ou por essa resistência ou outras que tiver, sempre ela vai ser igual à potência útil do gerador. Isso é uma coisa lógica, porque a potência que é utilizada, ela é utilizada para quê? Para servir o sistema, o circuito. É isso que eu queria falar, acabou.